Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, veja bem, escute isso. Moisés fracassou na missão de entrar na terra prometida. Mas Josué capítulo 1 não tira a honra de Moisés de tudo aquilo que ele construiu. O texto começa dizendo: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Ele errou, mas não perdeu a honra. Ele errou, mas não foi crucificado por conta disso. Ele não entrou na terra prometida. Mas a Bíblia diz no Josué capítulo 1 que a honra dele permaneceu. Ele era servo do Senhor. A gente vai continuar. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a vocês, israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que ao meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Amém. A versão que me confronta é um pouco diferente dessa. Após a morte de Moisés, sucedeu então que o Senhor falou com Josué, filho de Num. Eu estou numa NVI. Perdão, estou na King James. A palavra que aparece para mim aqui é levanta. Levanta. A palavra de ordem, ou a primeira palavra de ordem para Josué é a palavra levanta. Escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não precisa. Mas olha para essa pessoa e diz: levanta. E você já vai entender o que esse imperativo significa. Agora pede para ele: senta, só para não ficar chato. Isso. Ficou estranho, né? Mandou levantar, depois sentar. Então agora, com ele sentado, diga para ele: levanta. Uma pessoa entendeu, amém. Tá vendo que ninguém obedece ordem mais aqui? O que está acontecendo? Fala pro irmão que está do lado: pelo amor de Deus, levanta. Querido, quando Deus chega para Josué, Josué está 30 dias de luto. Ele olha para ele e diz: ei, Josué, levanta. Agora pode sentar. Isso é só pedagogia básica para você entender aonde a gente vai chegar. Deixa eu trazer à memória algumas coisas para você. A primeira delas é que a gente está dentro de uma história, de um legado de um homem chamado Moisés. E o legado desse homem, ele é poderoso. Começou numa sarça pegando fogo no meio do deserto, onde Deus chamou Moisés para uma das maiores missões do Velho Testamento, que era libertar o povo do Egito. E ele conseguiu libertar o povo do Egito. Ele conseguiu tirar das mãos de Faraó. Ele venceu
essa primeira parte da batalha. Porém, todavia, havia um destino para esse povo, e o destino era Canaã. Canaã, a terra que emana leite e mel, e esse era o destino cujo qual Deus tinha para o povo cativo no Egito, escravos, e que foram livres pelo poder de Deus através da vida de um homem chamado Moisés. Moisés é um homem de Deus, é um homem de temperamento forte, é um homem que teve um pouco de dificuldade no começo para entender o seu chamado, mas que conseguiu levantar-se e viver o seu chamado, mas com um povo extremamente difícil, com um povo de dura cerviz, com um povo complicado de lidar. E esse caminho, que deveria demorar 15, 16 dias, demorou 40 anos. Então Moisés, um grande homem de Deus, já no final de toda essa jornada, cansado, com a soma do seu temperamento forte, em um determinado momento, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para que ele falasse à rocha, para que então da rocha saísse água. Só que, porém, todavia, pelo seu temperamento forte, a Bíblia diz que ele não fala com a rocha. Ele bate na rocha, não uma, mas ele bate 2 vezes. E quando ele bate na rocha, porque a sua ira se acende e faz isso na frente do povo, então ele encontra ali uma crise. E Deus então toma a decisão: Moisés, por conta do que você fez, você não vai entrar na terra prometida. Só que abaixo desse homem existe um servo. Na verdade, 2 servos, Josué e Caleb. Josué e Caleb são os adultos que saíram do Egito junto com Moisés. Porque já no final dos 40 anos desse período, a promessa ou a palavra que veio sobre eles é que ninguém daquela geração adulta que saiu do Egito e pecou no deserto entraria na terra prometida. Só que ainda sobraram 2, e esses 2 são Josué e Caleb, são os espias que você lembra. Então agora entenda, a gente está falando de um grande legado, de uma grande sombra, de uma grande referência, que de repente essa grande sombra, essa grande referência, ela vai embora, ela morre. Então agora o povo está em luto, 30 dias se passou, e um garoto, que não é mais um garoto, é um homem, chamado Josué, está de luto. Quando então Deus chega para ele e diz: Ei Josué, o meu servo Moisés morreu, mas a minha promessa não morreu. Aleluia, 10 pessoas pegaram. Eu vou falar então. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor alcançarão até por 1000 gerações. As misericórdias do Senhor não se esgotam, 1000 gerações. Mas ainda não é o ponto interessante do que eu quero chegar com você. Mas a fala de Deus para Josué é: Josué, Moisés, ele morreu. Agora Moisés morreu, agora Josué, é a tua vez. Vamos melhorar. Josué, Moisés fez algo extraordinário, mas agora Moisés não está mais no negócio. Agora é a sua vez, Moisés. Josué, é você agora. Eu sei que isso causa um pouco de arrepios. Imagina você, de repente, Deus chega para você e diz: olha, a geração anterior agora já foi. A sombra não pode te esconder. Agora chegou a sua vez, Josué. Só que veja, existem sombras e sombras. Existem sombras poderosas no sentido de feitos extraordinários. Eu sempre me coloco no lugar de tentar imaginar como que é ser filho de um grande homem de Deus. Imagina, por exemplo, você ser filho do Billy Graham. A pressão que está sobre um filho do Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do século XX. O que você espera que os filhos dele sejam? Os maiores evangelistas do século XXI. Existe uma pressão sobre pessoas que vêm de sombras poderosas.
se você é filho de alguém muito poderoso, há uma expectativa sobre você. Você precisa ser tão grande e maior do que quem veio antes. E isso não é fácil. Agora imagina olhar para Josué e não é Deus, dando opção. É Deus falando para Josué: Josué, o Moisés já morreu, agora é com você a parada, é com você o negócio. Só que às vezes essa sombra, ela não é poderosa, ela é desastrosa. Às vezes a promessa que vem de geração em geração, ela nunca aconteceu por conta de uma sombra de desastre, de pecado, de decisões erradas, de casamentos destruídos, de falência, de destruição familiar, uma geração após a outra. Existem sombras e sombras. Eu não tive o privilégio de nascer na casa do Billy Graham, mas nem por isso não tinha uma sombra sobre a minha história. E a sombra sobre a minha história é a sombra que os meus pais produziram e que os meus avós produziram sobre os meus pais. E não tem uma história incrível, mas tem uma história lá. Todos nós, de uma certa maneira, estamos debaixo de alguma sombra, debaixo de alguma palavra, debaixo de alguma realidade. Algumas realidades, elas são tão poderosas que assustam a ponto de nos dar medo, mas outras são tão desastrosas que têm o poder de roubar a nossa esperança de viver aquilo que Deus prometeu para a nossa realidade, para a nossa história. Quantos de nós achamos tudo extraordinário aquilo que Deus fala, mas na nossa realidade, na nossa convicção, a gente diz: olha, é maravilhoso, só que pena que eu nasci na família errada para viver algo parecido. Quantos de nós não temos a certeza que a gente não nasceu no lugar certo, na família certa, com as pessoas certas, e por isso é tão distante o que Deus fala, que a gente diz: olha, é maravilhoso, é incrível, as palavras são lindas, o fluir é maravilhoso. A gente ouve aqui o Fernandes dizendo: eu quero profetizar que o teu 2025 será extraordinário, que ainda esse ano, e você está assim. É porque ele não sabe a realidade. Ele não sabe de onde eu vim, ele não sabe de onde eu saí, ele não sabe a sombra que tem sobre a minha realidade. E sombras, elas são terríveis, porque elas invadem as nossas decisões, ela invade a nossa consciência sobre si. Então não é simples, porque a impressão que eu tenho é que quando Deus chega na nossa história, a gente já tem passado demais. A impressão que me dá é que quando Deus chega, parece que está atrasado, porque a gente já tem tanta marca, já tem tanta cicatriz, a gente já tem tanta angústia, armazenada dentro de nós, que a gente acha tão lindo tudo o que dizem, mas não tem como fechar a conta para nós. Aí eu olho para o Josué, e mesmo Josué já sendo um homem velho, eu fico imaginando o que passa na cabeça de Josué. Josué viu Moisés liderando, Josué viu Moisés, abrindo o mar vermelho. Josué viu o Moisés fazer prodígios extraordinários, tudo óbvio em nome do Deus de Israel. Mas agora imagina a sombra que está sobre ele. A sombra que está sobre ele é muito poderosa. Não é um homem normal, é o Moisés. Deus descia, falava com ele no monte. Ele viu Moisés descer no Sinai e a face dele resplandecia. Como que de repente agora um servo, um garoto da casa, um sobrevivente do deserto, agora esse garoto vai ser o líder? Agora esse sobrevivente vai ser aquele que vai conduzir o povo à promessa maior de Israel? E é exatamente isso que Deus está fazendo. Deus está chegando no Josué e falando: ei Josué, o Moisés morreu, a minha promessa não. Quem veio antes não conseguiu, mas na tua vez, Josué, você vai conseguir.
Eu vou falar até você começar a entender o que Deus está falando com você. Os teus pais não deram conta, mas você vai conseguir. A geração que veio antes não conseguiu romper para viver o sobrenatural, mas da sua vez vai acontecer. Ei, Josué, levanta. A palavra levanta é um imperativo. Quando ele diz levanta, no original a palavra é cum. E essa palavra significa entrar em cena. Um aleluia. Eu vou ficar com quem deu aleluia, porque isso me motiva drasticamente. Deus está olhando para Josué e dizendo: Josué, você ficou no bastidor há mais de 40 anos servindo, mas agora, Josué, chegou a hora de você entrar em cena. Ei, Josué, chegou a hora de você sair de debaixo da sombra, chegou a hora de você sair debaixo do jugo, chegou a hora de você sair debaixo do que não foi que aconteceu e viver exatamente aquilo que eu vou fazer através de você. Ô Josué, sabe, isso aqui para mim é uma esperança tão poderosa, porque isso deixa claro que Deus pode fazer independente de onde você veio. Independente de onde Ele te tirou, independente de onde você foi plantado, independente da história que veio antes de você, se foi positiva ou negativa, Deus não faz a partir daquilo que você é, Deus não faz a partir de onde você está, Deus faz a partir daquilo que Ele é, daquilo que Ele é. Eu imagino, Josué devia estar assim. Eu vou ler porque eu não quero perder detalhe. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe como acalmar o nosso coração. Deus não deixa a gente perdido na batalha não, irmão. Quando Deus chega para arrebentar com tudo. Mas Ele não deixa a gente sozinho no meio da batalha. Ele não vai te expor antes de te capacitar. Ele não faz isso. Agora, só gruda aqui. Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te. Eu vou mudando as palavras para você grudar comigo. Ô Josué, quem veio antes já foi. Não conseguiu. Não deu certo. Agora, Josué, é a tua vez, Josué. Levanta, Josué, levanta. O casamento dos teus pais não deu certo, mas o teu casamento vai perseverar e não vai acabar. Aleluia! Os teus pais não conseguiram te dar o amor que você precisava, mas os teus filhos terão amor de sobra na sua casa. Ei, quem veio antes não conseguiu romper e viveu quebras a vida toda. Na sua vez, eu vou fazer acontecer, porque você não vai virar o caminho, você não vai me desobedecer, você vai ouvir a minha voz e vai atender o meu chamado. Ei, ô Josué, levanta-te. Fala para quem está perto de você, fala, levanta. Pega na mãozinha, fala, na tua vez vai ser completamente diferente. Deus não mudou, Deus é o mesmo que teve com Moisés, Deus é o mesmo de Isaac, Deus é o mesmo de Jacó, mas Ele também quer ser o teu Deus. Então entenda, na sua vez, não é que Deus mudou, mas na sua vez você não vai reproduzir o erro de quem veio antes. Não, você não pegou, irmão. Não foi Deus que mudou de Moisés para Josué. Foi Josué que não permitiu ter o coração de Moisés. Foi ele que não permitiu reproduzir o mesmo erro. Foi ele que permaneceu. Eu quero que você entenda, Deus é o mesmo do teu pai, Deus é o mesmo do teu avô, Deus é o mesmo da geração que veio antes. Mas da tua vez, você vai obedecer. Da sua vez, você vai quebrantar o coração. Da sua vez, você não vai perder a essência. Deus não mudou, irmão. O meu Deus é o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Só que na minha vez, quando Ele falou levanta-te,
Eu não sei, irmão, mas eu vou permanecer até o fim tentando entender o que está acontecendo. Não tem motivo para ser escolhido, não sou o mais capacitado, estou longe de ser o melhor pregador, estou longe, mas alguma coisa que ele viu, alguma coisa que ele enxergou e eu não vi. Só que quando ele chega e diz, levanta, você não vai fazer doce não, irmão. Você não vai falar assim, ah não, pega outro. Não, deixa quieto. Não adianta tentar contar a tua história triste para Jesus, não, irmão. Quando ele chega, nada disso mais importa. Ele diz, a partir de mim, é a partir de mim, é a partir da minha realidade. Ah, mas a minha mãe é a partir de mim. Ah, mas o meu pai é a partir de mim. Não importa. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ô Josué, levanta-te. Chegou a hora de entrar em cena. Eu acho tão maravilhoso quando alguém que tinha tudo para estar destruído e entrou em cena. Gente que saiu do nada e entrou em cena. Gente que tinha tudo para se revoltar com todo mundo e com a família e saiu e entrou em cena e se tornou um pai maravilhoso, uma esposa maravilhosa, um homem cheio do Espírito Santo. Gente que tinha tudo para sucumbir e levantou no meio do deserto e disse, ei, eu creio que Deus é comigo e na minha vez vai ser diferente. Então, lindo, é só isso que eu quero que você entenda. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui dentro desse lugar. Eu quero que você saiba que amanhã que você entrou aqui hoje por essas portas com mochilas pesadas nas costas, as mochilas estão sendo estraçalhadas. Você vai sair daqui sem peso, você vai sair daqui sem sombra sobre você, sem palavras que te prendem, porque a hora de levantar chegou. O Espírito Santo está passeando nessa manhã aqui na Lagoinha Alphaville dizendo, levanta, 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 sai debaixo da sombra. Sai debaixo da sombra. Levanta. Agora, eu imagino Josué ouvindo só levanta e preocupado, porque se você ouve só levanta, você se preocupa, porque você não sabe o que vai acontecer. Só que Deus é maravilhoso. Deus olhou para a carinha de Josué e fez assim, estou entendendo. Eu estou te entendendo, Josué. Você não sabe tudo que vai acontecer, mas eu já sei. Eu já vi o final, você ainda não viu. Eu te entendo, Josué, dá medo. Eu te entendo, Josué. A gente fica com um pouquinho de temor. Eu entendo, Josué. Você está com o estômago cheio de borboleta aí dentro. Eu entendo, Josué. Você vai perder o apetite, eu entendo. Não está fácil entender, mas deixa eu te falar uma parada que foi a mesma coisa que eu disse para Moisés, mas na tua vez vai dar certo. Todo o lugar que pisar a sola do teu pé, eu dei a você, conforme declarei a Moisés. A mesma palavra que eu declarei sobre Moisés, eu vou declarar sobre você, Josué. Aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou dar a você. Eu sei, irmão, esperança demais irrita, né? Fé demais irrita, não irrita? Tem gente que fica brabo quando a esperança é demais. Tem gente que gosta mais de quando você é desmotivado, quando alguém coloca peso em você. Mas eu vim hoje aqui nessa manhã na Lagoinha Alphaville para dizer para você que a mesma promessa que estava sobre as gerações anteriores está sobre você. Aonde você colocar a planta do teu pé, Ele vai dar a você. Ele vai dar a você. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. Oh, meu Deus do céu. Irmão, me desculpa, eu não tô. Eu quero ser mais calmo. Senhor, me ajuda a ser mais calmo, Jesus. Me ajuda. Eu tô muito emocionado. Dá uma acalmada em mim, Jesus. Eu tô muito empolgado com esse negócio aqui. É que vai ficar pior. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol, será de vocês. Ai, ai. Vai piorar. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Jesus, isso aqui é para mim também.
E aí, bom, eu imagino que o semblante de Josué está melhorando, que o semblante de Josué está ficando leve. E aí Deus não para. Deus diz: só uma coisa, Josué, seja forte e corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que você for. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditará de dia e de noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então, porque então, é mais ou menos: se você fazer assim, será. Se você obedecer, assim irá acontecer. Então, se você obedecer, aí o texto termina dizendo: fará próspero o teu caminho e será bem sucedido. Não é sobre sair somente da sombra. Deus é maravilhoso, mas Ele não deixa a gente soltinho. Não é... Sabe, sai de trás da sombra e voa. Não, irmão. Sai da sombra, mas me obedece. Sai da sombra e não faz igual. Sai da sombra e não seja o mesmo pai que você recebeu. Sai da sombra e não seja o mesmo marido. Sai da sombra e não seja o mesmo crente. Sai da sombra e não perde o teu coração. Sai da sombra e vive de maneira plena tudo aquilo que eu tenho para você. Sai da sombra e muda a cultura da mente. Sabe qual que é o negócio lindo? A gente está até saindo de debaixo da sombra, mas a nossa cultura ainda é a mesma. A gente até sai de debaixo da sombra, mas quando a gente percebe, a gente está fazendo exatamente igual. A gente até sai de debaixo da sombra, mas ainda a gente trata os filhos da mesma maneira. A gente até sai de debaixo da sombra, mas quando Deus prospera, a gente esquece dele. A gente até sai de debaixo da sombra, só que quando Deus faz algo acontecer, a gente esquece da mulher que estava com a gente do primeiro dia. A gente até sai de debaixo da sombra, mas quando Deus começa a fazer algo poderoso, o temor do começo não é mais o mesmo temor agora. A gente até sai de debaixo da sombra, mas de repente qualquer coisa que alguém fala está paralisando o nosso coração e fazendo a gente mudar de realidade. Então deixa eu te falar uma coisa, lindo. Se Josué fazer a mesma coisa que Moisés, não importa tudo o que ele ouviu de Deus, ele não vai entrar na terra prometida também. Ele não importa, não adianta você ter palavra, não adianta você ter realidade do céu sobre você, se você permanecer sentado, deitado, caído, e não adianta levantar de caído, se ficar de pé se estava sentado, se o teu coração ainda for o mesmo daqueles que ficaram presos no deserto. Deus não estava fazendo um novo Moisés. Deus estava fazendo um Josué. Deus não quer uma versão melhorada dos teus pais. Deus quer uma versão melhorada a partir daquilo que Ele é. Deus quer uma nova realidade. Deus quer uma nova cultura. Deus quer um novo tempo. Deus quer uma nova estação. Ei, lindo, deixa eu te falar uma parada. Não adianta. Quantas coisas que você pediu ao Senhor, Deus te deu, e você já esqueceu de tudo. Se você parar para pensar, o lugar que você está hoje, talvez os teus pais, os teus avós nunca viveram.
Você já está num lugar extraordinário e ainda não entendeu que o que Deus já fez é tão poderoso e sobrenatural que você parou de agradecer, você parou de viver, você parou. Então não adianta sair debaixo da sombra se a sua cultura ainda for errada. Não adianta. Ei, posso te falar uma parada interessante? O povo foi livre desde o dia que saiu de dentro do Egito, mas nunca chegou no destino porque o coração deles era escravo. Não adianta você ter aparência de liberdade, vida de liberdade. Sabe, não adianta se aqui dentro você estiver aprisionado. Sabe, Deus está falando para Josué: Josué, é o seguinte, se o teu problema é promessa, a promessa que eu fiz para Moisés está sobre você. Ô Moisés, se o teu problema é achar que por causa do que Moisés fez, eu abandonei a promessa que eu tenho pelo meu povo, capaz, Moisés, a promessa ainda está de pé. Mas posso te falar uma parada, ô Josué? Se você perder o coração, não guardar a lei, você vai ter o mesmo futuro do que Moisés. Nosso maior desafio não é sobre chegar na terra prometida, não é sobre pisar na promessa, é sobre arrancar o coração de prisioneiro de dentro. É sobre tirar a cultura que foi permeada na nossa história até então. Então sabe de uma coisa, lindo? É sobre levanta e vai. É sobre entrar em cena. É sobre isso. Porém, todavia, não entre em cena com o coração de antigamente, que você não vai aguentar. Não construa uma família se você ainda não perdoa de fato, se você ainda é escravo da sombra que te escondeu até então. Eu me lembro que quando meu primeiro filho nasceu, eu ainda era a sombra do meu pai. Meu pai teve uma criação muito dura e com muita injustiça também. E meu pai era um homem muito cruel comigo durante muito tempo. E eu falo isso porque Jesus libertou meu pai. Me lembro que a última surra que eu apanhei, eu devia ter 14 para 15 anos. E eu apanhava como um homem sendo uma criança. E meu pai deixou vestígios de ira na minha realidade. Então quando meu filho João nasceu, eu estava me poupando, eu estava cuidando para não ser igual. Chegou um dia que meu filho acordou de um jeito diferente. Naquele dia tudo que ele fez foi para tirar a minha paciência. E aí de repente a minha esposa descobriu um marido que ela não conhecia. O João descobriu um pai que ele não sabia que tinha. Eu peguei o João do chão com uma ira tamanha, gigante, e eu chacoalhei ele. E ele começou a chorar de maneira desesperada, porque aquele homem ele não conhecia. Aquele homem era a sombra de um passado que não tinha sido curado. Eu pego ele e começo a subir a escadaria da minha casa, e uma voz muito forte grita aos meus ouvidos dizendo: vai fazer igual. Quando aquela voz grita, vai fazer igual, eu travo, começo a chorar. Chego no quarto, meu filho desesperado porque pensou o pior. Eu coloco ele na cama e digo para ele assim: filho, vamos fazer diferente, filho. Ele sem entender nada, porque era pequenininho, ele não entendeu nada. Eu só falei para ele: filho, vamos fazer diferente. Perdoa o pai. O pai fez coisa que não era para ter feito. O pai pegou você de um jeito que não devia ter pego. Perdoa o pai, filho. Mas você também aprontou, então o papai vai perdoar você e você vai perdoar o papai. E acabou. Eu me lembro que eu desci da escada, minha esposa perguntou: o que foi que aconteceu? E eu falei: a gente decidiu fazer diferente. Ei, lindo, Jesus chegou na tua história, Jesus já entrou na tua realidade, chegou a hora de você fazer diferente. Então, a cultura muda, os padrões mudam, as escolhas mudam. Ah, mas meu pai escolhia assim, você vai escolher diferente. Ah, mas a família, não, esquece tudo, reseta. Você quer promessa? É a promessa que você precisa? Então deixa eu te falar, se você obedecer a minha voz, se você não perder a lei da sua boca, a palavra do seu coração, tudo que você fazer, você vai ser bem sucedido. A promessa está de pé. Josué, levanta.
Sabe, Josué levantou, e eu preciso terminar. Tudo que é combinado fica mais bonito. A gente precisa terminar. Josué levantou e liderou o povo para dentro da terra prometida. E eles entraram na terra prometida. 40 anos depois, 40 anos de deserto, e eles entraram na terra prometida. Os filhos dos pais que nunca entraram na terra prometida. Eu queria poder ter um final bem legal, mas aqui começa mais uma crise. Josué começa a perceber que o coração daqueles filhos é igual ao coração dos pais que morreram no deserto. Não adianta nada estar na terra prometida se o teu coração é ainda da geração anterior. Não adianta nada você estar na terra prometida se você ainda comete os mesmos pecados, tem ainda os mesmos vícios que destruíram a família, as mesmas decisões que destruíram a geração anterior. Mas você diz, mas eu estou na terra prometida, mas o teu coração ainda mora no deserto. Aí Josué assume a palavra e diz um dos textos mais poderosos da história dele. A frase que ele diz é: escolham hoje a quem vocês vão servir. A promessa é uma só, já está preparada, mas vocês ainda não escolheram a quem vocês vão servir. E aí ele diz: ou os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Em outra palavra, ele está dizendo: os deuses que os vossos pais estabeleceram, os bezerros de ouro que eles levantaram, não trouxeram eles para a terra prometida. Os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, a cultura desse tempo, desse lugar, fez com que eles saíssem daqui. Escolham a quem vocês vão servir. Ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ou os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio. Aí Josué, irmão, diz: porém eu vou parafrasear, eu já escolhi. Eu não estou debaixo da sombra de Moisés, eu não estou debaixo da sombra de Faraó, eu não estou debaixo de nenhuma sombra. Eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É possível uma geração ser completamente diferente da outra, se o coração nesse caminho for transplantado à cultura. Hoje não é só o momento de você levantar, é o momento de você jogar no lixo o que precisa ser jogado no lixo. É o momento de você ressignificar muita coisa dentro de você. Você já está até no lugar desejado, talvez ainda nem percebeu, mas o teu coração ainda está preso a coisas que deveriam ter sido tiradas de dentro de você. Você ainda fala parecido, você ainda anda de maneira igual, você ainda trata os outros de uma igual maneira. Não adianta, não é sobre estar livre, é sobre ser livre. Não é sobre não estar no Egito, é sobre chegar na terra prometida de verdade. Eu sou só um garoto, eu tenho 35 anos de idade, mas o marco da minha vida não foi o dia que eu entrei para pregar na Lagoinha de Alphaville para 20 mil pessoas.
Foi o dia que eu estava dentro do meu quarto, de joelhos dobrados, dizendo: Jesus, faz alguma coisa na minha vida, muda a minha história, entra com providência. Há um escritor que diz que o dia do sucesso é diferente do dia do reconhecimento. John Maxwell fala que o dia do reconhecimento é como se fosse o dia que o povo chegou na terra prometida. Mas o dia do sucesso é o dia que o povo estava no deserto. É o dia onde teve vontade de desistir e não desistiu. É o dia que teve vontade de jogar tudo pro ar e não jogou. É o dia que ninguém viu. É o dia solitário. Estar aqui na Lagoinha hoje pregando para você não é o dia do sucesso. O dia do sucesso foi quando o nosso casamento estava em crise e a gente não abandonou. O dia do sucesso é quando eu estava para fazer a mesma coisa com os meus filhos e ser o mesmo pai e eu não fiz igual. O dia do sucesso ninguém vê, o dia de verdade ninguém vê. Mas eu quero que você entenda que a gente está tão preocupado com o reconhecimento que está esquecendo que o dia de agora precisa ser transformado em alguma coisa dentro de nós. A gente está dizendo: eu quero viver a promessa, e Deus está dizendo: eu quero mudar o teu coração. Eu quero chegar na terra prometida, e Deus está dizendo: eu quero tirar o Egito de dentro de você. Você está dizendo: eu quero ser próspero, e Deus está dizendo: eu quero que você aprenda a me obedecer rápido. Eu quero que você entregue o teu coração de maneira genuína. Mas eu tenho muito problema com o meu passado. Deus está dizendo: eu não tenho nenhum problema. Avisa alguém desapercebido, diga: Deus não tem problema com o teu passado. Deus não tem problema nenhum com o teu passado. Deus nem precisa dele para fazer o que ele vai fazer. A Bíblia diz que quando ele chega, tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Tão lindo. Esquece um pouquinho da terra prometida agora. Só por agora. Só fica com o levanta. Vamos entrar em cena. Vamos entrar em cena. Vamos entrar em cena. Eu vou falar de novo. Nós vamos entrar em cena. A gente vai viver o que Deus tem para nós nessa geração. A gente vai viver. A gente vai ver o Brasil encher da presença do Espírito Santo. A gente vai ver. A gente vai ver a nossa família ser cheia do Espírito Santo. A gente vai ver. A gente vai ver os nossos filhos amarem a Jesus. A gente vai ver a nossa casa sendo resplandecida na glória dele. A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai se levantar e vai viver. Porém, antes, a gente vai entender o que precisa ser feito. Você quer viver? Então, escolham hoje a quem vocês vão servir. Elimine os deuses antigos do seu coração. Elimine os padrões que te formataram até agora. Faz de novo. Seus filhos terão pais diferentes do que você teve. Você será uma mãe diferente do que você teve. Você não será um empresário igual. Você não será um homem de Deus igual. Na sua vez, o adultério não vai chegar. Na sua vez, o divórcio não vai ser uma possibilidade. Na sua vez, vai ser diferente. Na sua vez, você vai ser abençoado pelo Senhor, mas não vai esquecer dele na metade do caminho. Na sua vez, você vai receber o milagre, mas não vai esquecer de agradecer. Da sua vez, Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas você não vai perder o coração. Você não vai se ensorbebecer. Você não vai perder. Não, você não vai. Você vai permanecer nele. Na sua vez, o seu casamento, os seus filhos, a sua geração, a sua família, na sua vez vai ser diferente. Mas antes de Deus fazer a partir de você, Deus vai fazer em você. Talvez a diferença nossa para Josué é que Josué ficou 40 anos no deserto junto com o povo. Josué viu todas as dores, Josué viu todas as consequências, Josué viu todas as lágrimas. E Josué entendeu: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vi o meu pai e a minha mãe brigar a vida toda.
Meu pai começava a brigar com a minha mãe no carro e ele começava a acelerar o carro e a gente pensava que a gente ia morrer. Meus filhos nunca vão ver eu fazer isso igual. Não vão ver. Eu me recuso a fazer igual. Sabe, você precisa tomar um posicionamento. Levantar-se é posicionar-se, não é só entrar em cena. É dizer, sabe de uma parada? Eu vou fazer coisas que ninguém fez na geração anterior. Eu termino dizendo um negócio pra você. Essa palavra dessa manhã, ela tá cravada no meu espírito e não é por um acaso, mas é porque se você tomar um posicionamento hoje, o que lhe espera é tão extraordinário e poderoso que você vai ficar... Você vai me encontrar daqui uns dias e vai dizer, irmão, você não tem noção do que está acontecendo na minha casa. Você não tem noção do que está acontecendo na minha família. Eu quero que um dia você me encontre num aeroporto da vida, numa igreja, em qualquer lugar, e diga, rapaz do céu, aquela manhã eu levantei, eu queimei as carroças, eu tirei tudo que ficou para trás, eu zerei o meu coração, eu comecei de novo. E você não tem noção, a minha família está diferente, meu casamento está diferente, meus filhos são diferentes. E é isso, lindo, está chegando a hora de a gente começar de fato a se posicionar. O Senhor só quer uma coisa: que você resete o coração, tire o Egito de dentro, sabe, elimina tudo. Porque promessa é bom, eu quero viver promessa, mas no final Deus deixa claro, você precisa me obedecer. Moisés só não entrou porque no final me desobedeceu. Você só precisa me obedecer. Você só precisa ouvir a minha voz. Ô Dave, você quer continuar pregando pro resto da tua vida? Só continua ouvindo a voz dele. Obedece a voz dele. É só isso que ele quer. Deus não está preocupado com a sua grande performance. Ele só quer o teu coração quebrantável na mãozinha dele. Ele vai fazer tudo a partir disso. Então, me permita terminar. Se tudo hoje se pudesse resumir a uma palavra, seria a palavra do tema, levanta-se. Mas o levantar é se posicionar. E eu tenho duas perguntas aqui esta manhã, que é o maior posicionamento da vida de alguém. E como um evangelista, é isso que eu nasci para fazer. A primeira pergunta é para você que nunca se posicionou de verdade com a sua fé. Você acha lindo o que você ouve, mas você nunca entregou o seu coração para Jesus de verdade. Você até acredita que ele morreu no teu lugar, mas nunca o reconheceu como teu legítimo e suficiente Salvador. Chegou a hora de você se posicionar, de você levantar e dizer, foi por mim, foi pelos meus pecados, eu me arrependo e eu vou mudar de vida a partir de hoje. Levanta. Fala para alguém perto de você, fala, levanta. Não deixa para amanhã não, levanta. A segunda pergunta é para você que já um dia se posicionou, mas parou de olhar para ele, se frustrou no meio do caminho, alguma coisa aconteceu e hoje você foi achado por Deus. Falaram para você para ir na igreja do hype, para você ir na igreja da porta larga. Eu sei o que falaram para você. Vai lá, é um show. E aí você entrou aqui, o Espírito Santo falou, não. Eu trouxe você para cá porque estava com saudade. Mas você não vai sair daqui caído. Você vai sair daqui andando. Levanta. É hora de você voltar. É hora de você assumir de novo o sacerdócio da sua casa. É hora de você zerar o game da sua família. Não. Eu não vou ser o mesmo pai. Eu não vou ser igual. Eu não vou ser a mesma mãe. Eu não vou fazer. Não. Você vai ter algo novo. E não importa se o sucesso foi grande ou se o fracasso foi terrível. Não é mais sobre sombra. É só fazer alguma coisa a partir daquilo que Deus é. É a partir daquilo que Ele é. Então me perdoe. Sabe, exigir de você um posicionamento,
Mas eu poderia ser leviano e dizer: a promessa vai acontecer, vocês vão entrar na terra prometida. Mas aí eu não teria pregado a mensagem completa. Porque no final Josué diz: entenda, gente, não adianta estar aqui se o coração de vocês está preso lá. Liberta, se posiciona. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou fazer uma pergunta que é a mais importante da sua vida. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. A segunda é para você que hoje está voltando para Ele. Essa é a decisão mais importante da sua vida. E eu vou perguntar sem desrespeitar o tema da mensagem. Se você quer tomar essa decisão aonde você estiver, eu vou contar até 3. E você não vai levantar a mão, você vai se levantar. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Tudo que eu prometi para Moisés, eu vou fazer com você também. Você só precisa de uma coisa: se levanta, se posiciona. Eu vou contar até 3, aonde você estiver. Se a sua decisão for sim, você vai levantar os de pé, posturado e calmo, sabendo que a maior e a melhor estação da sua vida vai começar esta manhã, aqui dentro da Lagoinha Alphaville. Mas o seu posicionamento não termina quando você sai por aquelas portas, mas quando você sair por aquelas portas é um novo tempo da sua vida. Um pai diferente, uma mãe diferente, um filho diferente, um empresário diferente, um profissional novo. É algo diferente que Deus vai fazer. Eu vou contar até 3, se a sua decisão for sim, levanta. 1, 2, 3. Mas deixa eu te falar, meu lindo, se era isso que você precisava para se posicionar, o novo de Deus está chegando sobre você. Se você está tomando essa decisão convicta, se você sabe o que isso implica, não estou fazendo um convite para você ter uma vida perfeita, eu estou convidando você para a morte. O evangelho é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É um convite para você renunciar, porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Se você está tomando essa decisão, sai do teu lugar e vem aqui à frente que nós vamos orar hoje. Você vai orar hoje como se fosse pela primeira vez. Não sei se você está voltando para Jesus, se você está tomando essa decisão pela primeira vez, mas hoje é o seu novo começo. Ô André, aumenta o tanque do batismo, aumenta o lago do batismo, André. Talvez você não tenha noção do que acontece a partir de agora. Mas todo posicionamento é uma mudança de cultura. Todo posicionamento é uma mudança de história, de paradigma. Não é sobre alguém que se emociona com o que ouve, acha lindo e não vive. Não, um posicionamento é: você ouve, aquilo te constrange, te toca, mas amanhã é segunda-feira. Amanhã começa de fato a sua realidade. Amanhã o Espírito Santo de Deus vai estar olhando para você dizendo: você decidiu, me deixa completar a obra que eu comecei em você. Tão lindo. Hoje é o marco da estação mais poderosa da sua vida que vai começar. Lembrando, se você levanta, o horizonte muda. O que você não viu até hoje, você vai começar a ver a partir de agora. O que os teus olhos não enxergaram até então, os teus olhos começarão a enxergar até agora. Porque não é agora alguém caído tentando ver o futuro, é alguém que Deus levantou para ver a nova geração. Eu quero declarar que o lugar que vocês plantaram os pés, os teus filhos vão achar pequeno demais. Eu vou dizer o porquê. Porque o que demorou anos para acontecer na vida de vocês vai ser comum à vida dos seus filhos. Os milagres serão comuns às vidas dos seus filhos, em nome de Jesus. Você que está tomando a decisão,
Você vai orar comigo palavra após palavra. E aí depois que o André terminar, a gente vai fazer a festa, amém? Só você que está tomando a decisão, repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém.